Vamos imaginar que em seu coração existe um trono. E neste trono, quem está sentado é aquele que comanda e governa a sua vida. Hoje, quem está sentado nele? Quem está sentado nele? Um grande servo do Senhor do passado, chamado João Calvino, certa vez ele disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Desde que o homem perdeu seu relacionamento com Deus no Éden, ele tem procurado, de alguma forma, reatar este relacionamento. De alguma forma, ele tem tentado fazer isso. Suprir a sua necessidade, esse vazio que ele perdeu. Então, começamos a criar deuses, ídolos, para tentar nos satisfazer, resolver este problema. A questão é que são falsos. São deuses que nós criamos. Eles não conseguem resolver o problema, não conseguem nos satisfazer. Há uma série que trata muito bem sobre isso, apesar de ela ser horrível. É mais ou menos a ideia de que os deuses do passado estão competindo para ganhar atenção com os deuses do futuro, com os deuses do presente, como a TV, a internet e tantos outros. Hoje, pode ser que quem está sentado no trono do seu coração é quem você menos imagina, menos aquele que deveria estar sentado. O que tem a ver isso com a bem-aventurança de hoje? Tudo. Simplesmente tudo. Jesus está falando a um público que em seus corações o governante é a vaidade, o egoísmo, o poder, o dinheiro, o medo e tantas outras coisas, menos Deus. E o interessante é que não é diferente dos dias de hoje. Quantas coisas governam o nosso coração, menos o Senhor. Então Jesus aqui está dizendo mais uma marca de um cristão, mais uma característica de um cristão, de um servo do Senhor, de alguém que pertence ao reino dos céus. Então, se pudéssemos tirar um raio-x do coração de um crente, sabe o que veríamos lá? Esta bem-aventurança. Ele é limpo de coração. Limpo de coração. E é sobre isso que ouviremos hoje, meus irmãos. Comecemos então a explicar cada palavra aqui. O que significa cada palavra. Bom, o texto começa falando de bem-aventurados limpos. Não cachorro, limpos. Limpo tem por sinônimo puro. Puro. Apesar do significado ser muito parecido, puro consegue descrever melhor ainda a ideia de Jesus aqui com esta bem-aventurança. Pois limpo significa sem mancha, puro, sem mistura. Acho que agora vai dar, né? Limpo, sem manchas, puro, sem misturas. Observe a diferença na prática. Quando você toma uma água mineral, se espera tomar uma água sem mistura ou sem manchas? Sem mancha. Sem mistura. Ou seja, pura. Pura. Meus queridos, a melhor tradução aqui seria puro, sem mistura. Isso não é sobre a água que Jesus está falando. Ele está falando sobre o quê? Coração. Então será um coração sem mistura. Mas o que é coração na Bíblia? O que significa coração na Bíblia? Na Bíblia, coração no grego é cardia. Lembra de alguma doença? Vem do grego, coração, cardia. Um significado literal da palavra coração seria sede da vitalidade física. No sentido figurado, que é o mais usado e traz mais significados, como por exemplo, sede dos sentimentos, desejos e paixões, sede do pensamento e do entendimento, sede da vontade e, por fim, centro religioso para o qual Deus se volta. Resumindo, isso seria o coração na Bíblia significa
o centro da minha vida num todo. Coração na Bíblia significa o centro da minha vida num todo. Revisando. Jesus está falando que limpo de coração é o mesmo que um coração sem misturas. O que Jesus quer dizer com isso, então? Como assim um coração sem mistura? Para a gente entender o que significa, é melhor entendermos primeiro o que não significa bem-aventurados limpos de coração. Em primeiro lugar, o que não significa limpos de coração? Ser sem pecados sexuais. Eu acredito que é o primeiro pensamento quando lemos esse texto. Algo do tipo, veja, olha só, Deus está falando que devemos ser santos. Olha, cuidado com o que você está vendo, cuidado com o que você está fazendo, hein? Deus quer que a gente seja limpo. Bom, não é sobre isso que ele está falando, não. Não é o que significa ser bem-aventurado. Ficou surpreso? Eu fiquei muito surpreso, porque é exatamente o que a gente pensa. Mas calma, as implicações nos levam à vida de santidade. É óbvio, é claro. Mas não é o foco de Jesus aqui. Pois se assim fosse, monges, freiras, e qualquer um que não tivesse acesso à violência, à pornografia e a palavras sujas, seriam bem-aventurados. Qualquer um que não tivesse acesso a essas coisas seria um bem-aventurado. Mas não é o caso. Estamos diante de algo mais profundo. Estamos falando, meus queridos, de algo que vem de dentro para fora, que vai além das capacidades de alguém conseguir. Então, essa bem-aventurança não significa ser livre de pecados sexuais. Segundo, não é sobre pureza externa. Já deu para esclarecer um pouco no primeiro ponto, ok? Mas deixe-me deixar mais claro. Pessoas que se vestem com roupas longas, não cortam o cabelo, não assistem televisão, a fim de estarem puras, não é ser bem-aventurado. Não é ser. Se você não depila as batatas, não corta o cabelo, não usa maquiagem, por achar que isso é ser puro, bom, não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Um exemplo disso são as mulheres islâmicas, com seus véus que deixam apenas os olhos à vista. Já viram aquilo? Só isso. Qual é a motivação delas? Religiosa. Olha o que diz no Alcorão, na Surata número 24, versículo 31. Diz às fiéis que recatem os seus olhares, conservem os seus pudores e não mostrem seus atrativos, além dos que naturalmente aparecem, que cubram o colo com seus véus. Bonito? Mas qualquer seita que adere a esse entendimento não é bem-aventurado. Não é, meus queridos. Homens e mulheres precisam cuidar das suas roupas? Com certeza. É claro, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro já orientaram sobre isso. O ponto aqui é que o legalismo, aquele peso que colocamos naquilo que Deus não falou e tornamos lei, isso não é a bem-aventurança que Jesus está dizendo. Não é isso. Então, não é porque você parou de tomar banho para ser puro, significa que você é um bem-aventurado. Ok? Terceiro, o que não significa essa bem-aventurança? Puro no sentido de ser perfeito. Puro no sentido de ser perfeito. E, meus queridos, por mais que não pareça, ainda existe uma turma hoje em dia que prega que nesta vida podemos ser perfeitos. Podemos chegar na glorificação. Jesus não está dizendo que um bem-aventurado de coração limpo é uma pessoa perfeita. Não é isso que ele está dizendo aqui. Porque se for, o que Jesus fez na cruz é em vão. E o que o Espírito Santo faz hoje também é em vão. Pois você chegou na perfeição. No mínimo tem que ser arrebatado na mesma hora. Mas não é isso que Jesus está falando. Os espíritas acreditam que podem encontrar uma elevação nas reencarnações. Então, se nessa vida ele for bem, na outra, se dará bem melhor. E aí vai melhorando e até que chegue na sua perfeição. Claramente, a salvação pelas obras. Obras. Descartando o sacrifício de Cristo e tirando toda a glória que pertence a Deus. Pois depende só de mim. Não depende de Deus. Bom, tudo isso que foi mencionado não é ser limpo de coração, meus irmãos.
Ok, mas o que Jesus está querendo dizer em ser limpos de coração, então? O que ele quer com isso? Vamos saber agora. Se você abrir a Bíblia comigo no Salmo de número 73, o salmista começa dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. No Salmo 24, versículo 4, está escrito: somente os que têm mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Meus queridos, estes textos que acabamos de ler são paralelos a esta bem-aventurança. E todos eles estão apontando para a mesma direção. A saber, limpos de coração é quem tem Deus como o único Deus de sua vida. É isso que significa ser limpos de coração. Que tem apenas Deus em seu coração, nada mais. Nada mais. Um comentarista do Saltério, ele disse sobre isso. Esta frase descreve os que têm só uma mente para com Deus. Outro diz também: limpos de coração são aqueles que reconhecem apenas Deus como seu socorro e sua recompensa. Meus queridos, estamos falando sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Somente Deus governando a minha vida, os meus pensamentos, as minhas motivações, o meu ser. Não há nenhum ídolo em meu coração, não há misturas divinas em meu coração, só Deus, somente Ele. E meus queridos, somente um cristão genuíno tem essa condição, pois ele sabe que é o próprio Deus que faz isso, pois ele mesmo não tem. A carne, o pecado, não quer ceder 1 centímetro sequer para um Deus santo. Ele odeia qualquer faceta, qualquer aspecto desse Deus verdadeiro. A carne não quer Deus. Não se surpreenda se você não quer vir à igreja, se você não quer orar, se você não quer ler a Bíblia. Sua carne odeia isso. Sendo assim, apenas pensemos em algumas implicações de que tem um coração só para Deus. Primeiro, ele obedece só a Deus. Se no seu coração só há espaço para Deus, logo seguirá as direções de quem? De Deus. Pois há só uma voz, um só caminho, uma só verdade e uma forma de vida para viver. Uma vez um conselheiro bíblico recebeu uma irmã que disse: pastor, escuto muitas vozes, não sei o que fazer. Então ele ligou o rádio e disse: eu também, o tempo todo. O que fazer então? Saber para qual daremos a nossa atenção. Saber para qual daremos a nossa atenção. Se é só o Deus vivo em sua vida, por mais que a carne, por mais que o mundo, por mais que Satanás grite, te dê direções, você dará atenção apenas para uma voz. A voz que comanda a sua vida, que enche o seu coração de sua presença, do Senhor. É para Ele que você vai obedecer, porque Ele comanda e está no centro do seu coração. Olha o que Jesus disse sobre obediência. Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. João 14:15. Se Cristo é o amor da sua vida, você obedecerá a sua voz, não por causa dos homens, mas por causa que Ele é o dono do seu coração, e o seu coração bate apenas para Ele. Meus queridos, mas como é fácil vermos cristãos vivendo dualismo. Eles obedecem a Deus quando é vantajoso. Querem casar, mas não querem responsabilidades bíblicas. São exemplo quando todos estão vendo, mas as suas motivações não têm um pingo sequer de amor a Deus, de amor a Cristo. Eles fazem para se aparecer, eles fazem para se engrandecer, mas não fazem pela motivação que é o Senhor. Por isso é fácil, meus queridos, aderir a uma religião que é por obras. É só fazer. O que eu tenho que fazer? Não, dê aquela cesta básica e você está sendo virtuoso. Ótimo. Faça isso e aquilo que você irá para o céu. Ótimo, é só isso que eu tenho que fazer? Ótimo, então farei. Você não tem que se preocupar com as suas motivações. Cristo está interessado com suas motivações. Ele quer saber por que você está fazendo isso.
É tão bonito fazer, é tão fácil receber elogios, mas afinal de contas, por que você está fazendo? Conte-me, diga-me. Um coração puro obedece a Deus porque ama Ele. Ama Ele de coração. O seu coração é todo dele. Ele faz só para Ele. Segundo, se sou limpo de coração, não divido o meu coração. Meu coração não é dividido. Sabe aquela frase? Ah, você é o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Mas tem outra também muito famosa. Estou em cima do muro, nem lá nem cá. Sou neutro. Já viram essa? Meus queridos, isso é mentira. No cristianismo não existe isso. Não existe cristão Raimundo. Não existe ficar no meio do muro, em cima do muro. Não existe. E como tem produzido cristãos falsos, enganados, vivendo uma vida do jeito que eles querem e na igreja outra. Deixa eu me dar um exemplo. Certo pastor foi pregar na Europa, eu não lembro qual o país, mas ele lá, antes de começar o culto, ele observou que na entrega dos dízimos e das ofertas, mulheres muito bonitas. Muitas mulheres muito bonitas. E pregou e acabou o culto, ele ficou com aquele engasgado, sabe? E conversou com o pastor titular. Me ajuda a entender uma coisa. O seu público aqui é muito diferente. Por que tem tantas mulheres assim? Ele respondeu que eram prostitutas. Prostitutas. Congregavam e entregavam seus dízimos. Sabe qual era a desculpa desse pastor? Porque naquele país era uma profissão, prostituição. Era uma profissão. Uma vida dupla. Uma vida por engano. Aquele homem estava enganando aquelas mulheres, achando que estava tudo bem. Era só entregar o dízimo. E quando saía da igreja, continuava o seu trabalho. Veja o que Jesus disse, meus queridos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Pergunte o seu coração agora. Coração, quem estamos servindo? Quem estamos servindo? Quem? Se o seu cônjuge não aceita dividir sua fidelidade com o outro, por que Cristo deveria aceitar? Por quê? Mas quantos estão repartindo seu coração em milhares de pedaços e entregando a artistas, a fama, a viagens, a fumo, bebida, sexo, shoppings, dinheiro e tantas outras coisas? Você que me escuta com atenção, quantos ídolos há no seu coração? Quantos? Mas como assim ídolos? Como eu posso saber que eles estão? Como identificá-los? Responda algumas perguntas agora. No que passa mais tempo pensando? O que você passa mais tempo pensando? O que te causa irritação quando tentam impedir aquilo que você tanto quer? O que faz você sacrificar tempo e pessoas para ter aquilo que você tanto quer? Conseguiu responder? Aí está o seu ídolo. Ou os seus ídolos. Uma coisa é certa, meus queridos. Ou o nosso coração é dele, ou não é. Ele não vai partir, ele não vai repartir espaço com nada, nem ninguém. E isso influenciará toda a nossa piedade, toda a nossa vida cristã. Agora, se pessoas, coisas, não estão tomando o seu coração porque ele é apenas do Senhor, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Se o seu coração é apenas de Deus, você é um bem-aventurado. Mas será que existe uma recompensa para quem vive uma vida assim, sem ídolos em sua vida? É claro, se você olhar para o texto, ele diz também, porque verão a Deus. Verão a Deus.
Veja bem, se nesta vida o seu coração é de Deus, o que te aguardará na glória será esse Deus maravilhoso. Agora observe, este verão não é qualquer ver. Não é. Não é como eu vejo aqueles cachorros infelizes passando para lá e para cá latindo. Não é. É diferente. Poderíamos trocar por contemplar. Contemplar. Contemplar tem a ver com admiração, encanto e atenção profunda. Veja este exemplo. 6 anos atrás, em um sábado pela manhã, com todos de pé, vi entrar pelas portas da igreja a mulher mais linda da minha vida, com um vestido branco que eu nunca vi usar. Olhei cada detalhe, meus queridos, contemplando cada traço, e ainda hoje continuo a contemplar da mesma forma cada traço de sua beleza. Agora escute o que está escrito em Apocalipse 22, 3-5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Meus queridos, já podemos nos maravilhar com Deus, sem pecado. Imagine na glória. Imagine lá. Será o que teremos. Passarão eternidades e eternidades, ainda assim estaremos de boca aberta para a gloriosa face do Senhor. Estaremos ainda maravilhados, contemplando o senhorio de Cristo. Por mais que o nosso cônjuge seja maravilhoso, ainda assim pecam, erram conosco. Cristo não foi, é e será fiel conosco, mesmo quando não somos com Ele. Mas saber dessa promessa te alegra o coração? Te anima? Saber que poderá contemplar o eterno enche seu coração de alívio e esperança? Ou está mais preocupado em ver sua conta gorda, muito cheia? Ou está mais preocupado em ver um novo carro, uma nova casa, fama, mais coisas? Seja sincero com Deus. Não é comigo que você precisa ser sincero. Seja sincero com Deus. É o que está mais preocupado em ver nesta vida. Mais coisas. Se é o seu caso, você nunca verá Deus pela eternidade e eternidade. Nunca. Isso significa que você não é um salvo. Se não há nenhuma beleza, se não há nenhuma contemplação pelo Senhor nosso Deus, isso diz muito sobre o seu cristianismo, sobre sua caminhada, sobre sua fé. A probabilidade de você não ser um salvo é quase de 100%, meus queridos. Quase de 100%. Um salvo, por mais que tenha coisas em seu coração, essas coisas não tomam o lugar de Cristo. Não tomam. Ele não se engana. Ele não se ilude. Ele sabe qual é o dono do seu coração. Ele não troca. Deixe-me dar um exemplo real. Um dia comum, em um lar cristão, uma filha estava muito doente, prestes a morrer, por causa de uma grave doença. Lá sua mãe estava confortando, descrevendo a ela como é o céu, o que a aguardava. Como, minha filha, lá você não terá mais dores, nem doença. Lá você verá irmãos e irmãs que morreram antes de você e sempre será feliz. A menina então respondeu: ah, mãe, lá haverá uma coisa muito melhor do que tudo isso. Cristo estará lá. Cristo estará lá. Ela não está preocupada com o que verá de pessoas, do alívio da dor, da alegria de tantos outros benefícios que teremos no céu. A grande alegria dessa menina é porque Cristo estará lá.
Ela entendeu, meus queridos, o que é melhor dessa vida. O que ela tem de melhor é o seu Salvador nesta vida e nada por vir. Paulo entendeu isso também, pois isso, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus queridos, eles entenderam algo maravilhoso. Cristo é melhor do que tudo e todos. E o que mais aguardamos ver é Ele, o nosso Senhor. Quantos podem se maravilhar com isso nessa noite? Quantos podem dizer isso? Eu aguardo ver Cristo na glória. Quantos? Se Cristo não é o centro da sua vida, hoje, você sabia que Ele pode mudar isso hoje também? Meus queridos, Ele tem feito isso por séculos e séculos. Ele pode fazer isso com você hoje. Sim, você pode, por incrível que pareça, amar mais a Cristo do que qualquer fama, bem, sucesso, prazeres pecaminosos. Ele é muito maior do que tudo isso e melhor do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Mas como isso é possível? Como Ele pode mudar a minha natureza? Como Ele pode transformar meu coração ao ponto de Ele ser somente de Deus? Como? Se você voltar um capítulo apenas de Mateus, você verá no capítulo 4, Jesus indo ao deserto para jejuar. Lá Satanás vai ao seu encontro e o tenta 3 vezes. Capítulo 4. Lá ele tenta Jesus 3 vezes em 3 áreas diferentes. A primeira foi desafiado sua filiação divina. Com isso, Satanás queria destruir a confiança do filho para com o pai, assim como ele fez com Adão. A questão é que no segundo Adão, ele não consegue. Cristo é fiel. Cristo é inabalável. Ele resiste. A segunda tentação foi sobre por Deus a prova. Será que Deus pode salvar o filho de uma queda suicida? Interessante que houve algo parecido no deserto com o povo. Lá eles tentaram a Deus. Aqui, Jesus não comete o mesmo erro. Ele continua sendo fiel, firme, inabalável. Na terceira, Satanás oferece poder, riquezas. Cristo não cai nessa mentira também. Ele não é iludibriado. Talvez você se pergunte, o que isso tem a ver em como sermos puros de coração? O que isso tem a ver? Irmãos, Jesus foi o único homem que pisou nessa terra, que teve seu coração totalmente de Deus. Totalmente. Meus queridos, ninguém, simplesmente ninguém antes, durante ou depois de Cristo teve tal condição. Ninguém teve tal capacidade. Cristo é único. O seu coração em nenhum segundo, em nenhum milésimo de segundo, variou, pendeu para o pecado ou qualquer outra coisa que este mundo possa oferecer. É por causa dele, meus queridos, que podemos ser puros de coração, porque ele foi o que não podemos ser, porque ele foi diante de Deus algo que nunca poderemos ser por nós mesmos. Cristo veio para mostrar que não conseguimos nada por nós mesmos. Por isso ele na cruz do Calvário teve que pagar pelos nossos pecados, pois somente ele era capaz de satisfazer a justiça de Deus. Ninguém mais. Simplesmente ninguém mais. Se você crê que ele fez isso, e se arrepender de todos os ídolos que você adorou, receberá não só o perdão e a eternidade, mas também, meus queridos, um novo coração. Um novo coração, pois está escrito, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, se alguém não ter uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Em Cristo, somente em Cristo isso é possível. Com isso, hoje ouvimos que Jesus quer dizer com ser puro de coração, que é
ter um coração só para Deus. Um coração que bate só para Deus. Se você é preocupado em guiar sua família, sua vida, seus negócios no temor do Senhor, você é um bem-aventurado. Se não é o seu caso, aproveite esse momento para falar com Deus. Aproveite esse momento para orar e pedir perdão. Aproveite para pedir a Ele, em Cristo Jesus, dá-me um novo coração. Dá-me uma nova vida. Me perdoe pelos ídolos. Me perdoe pelos deuses que criei. Me perdoe por todo o espaço que foi ocupado, Deus, no meu coração, que não tinha nada a ver com o Senhor. Se arrependa. Meus queridos, eu convido você a orar comigo neste momento. Abaixe sua cabeça e fale com Ele. Se de fato há essa preocupação no seu coração, confesse ela. Diga ao Senhor. Ele pode mudá-lo. Ele pode transformá-lo. Oremos. Deus amado, Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por este momento. Oh Deus, a Tua palavra foi pregada. Aqui ficamos diante dessa sexta bem-aventurança, puros de coração. Um coração que é apenas do Senhor, de ninguém mais. Oh Deus, que aqui possa haver, oh Deus, pessoas de coração puro, que vivem para o Senhor, pelo Senhor e por causa do Senhor. Senhor, só o Senhor pode fazer isso ser real. Por isso eu lhe peço, conceda-nos a graça, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, ó Deus. Rogo, Deus, um coração que é só do Senhor. Faça isso, Senhor, porque só o Senhor pode fazer. Por mais que eu queira, Deus, só o Senhor tem o poder. Ó Deus, nem por fazermos qualquer coisa, Deus, merecemos isso também. Ó Deus querido, haja por graça, como o Senhor sempre tem feito, por amor ao Teu santo nome, Deus. É o que peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, vamos louvar o Senhor.